pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar um item da NR1 atualizada. Esse item é o gerenciamento de risco ocupacional. Isso mesmo, vamos passar por cada um deles e eu vou comentar com vocês e discutir um pouquinho com vocês cada um desses itens. Vamos lá? Muito bem, pessoal, então vamos começar a nossa leitura da NR1 no que diz respeito ao gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, para começar, lá no item 1.5.1, o disposto neste item deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, esse é um item bem claro da norma, dizendo que ele vai focar no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Para fins de caracterização das atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15, operações insalubres, e na NR16, atividades e operações perigosas. Então, quando você vai determinar dentro do seu gerenciamento de risco, você vai caracterizar uma insalubridade ou uma periculosidade, você vai recorrer a NR15 e a NR16. Então, esse é o primeiro ponto que ele coloca dentro do gerenciamento de risco. Depois, responsabilidades, no item 5.3. A organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Importante, não é para você elaborar um gerenciamento de risco, por exemplo, se existe uma organização com vários estabelecimentos, você não vai fazer um gerenciamento de risco para todos, você vai fazer individualmente. Por quê? Cada estabelecimento tem sua característica, tem sua cultura, tem sua quantidade de funcionários, tem o seu entorno e tudo isso influencia no gerenciamento de risco ocupacional, ok? O gerenciamento de risco ocupacional deve constituir um programa de gerenciamento de risco. Então, não adianta eu elaborar ou montar um gerenciamento de risco sem um programa de gerenciamento de risco. Ele fica capenga, ele fica manco, né? Não adianta você fazer toda a parte de gerenciamento e você não vai ter um programa para que aquele gerenciamento seja eficaz. Então, você vai aplicar o programa de gerenciamento de risco neste gerenciamento que você está criando. Falando de programa de gerenciamento de risco, aqui no canal tem um vídeo falando sobre programa de gerenciamento de risco, onde eu entro no detalhe de como elaborar esse programa. A gente vai falar aqui de maneira superficial, mas depois você vai lá e aprofunde-se nesse conhecimento do programa de gerenciamento de risco, que é bem legal e dá para você aplicar na sua organização de maneira bem tranquila. Depois, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Aqui a NR, o gerenciamento de risco, ele te dá a possibilidade de você olhar para a sua área produtiva de uma maneira macro, e aí você vai implantar o seu PGR em cima dessa unidade operacional que ele fala, né? dessa maneira, dessa visão macro. Ou você pode olhar de uma forma um pouco mais detalhada, que é indo para o setor. Então, dentro da sua empresa, você tem recebimento, compras, caldeiraria, usinagem, você pode olhar para cada setor desse, ou você ainda ir mais ao detalhe, ou seja, você se aprofundar mais ainda no seu programa de gerenciamento de risco, que aí você indo na atividade. Então, dentro do setor, por exemplo, de usinagem, você vai olhar atividade por atividade que é desenvolvida dentro desse setor, e aí você vai montar o seu programa de gerenciamento de risco baseado nessa atividade. É isso que ele vai te dizer. Sugestão: olhe para a atividade. Dá um pouco mais de trabalho, o seu programa de gerenciamento de risco fica um pouco mais completo e maior, mas é legal que você olhe para a atividade. Porque se você olhar de uma maneira mais macro, se você sair um pouco do detalhe, você vai deixar de reconhecer alguns riscos e você pode deixar algo importante passar e o programa de gerenciamento de risco não vai atingir tudo. Então, quanto mais detalhado, melhor.
O PGR deve ser atendido por sistemas de gestão desde que estes cumpram, cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança do trabalho. Então, o PGR pode ser atendido por sistemas de gestão. A gente sabe, no mercado é bem comum as empresas terem sistemas de gestão, por exemplo, o sistema de gestão integrado, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão do meio ambiente e sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, baseado em algum padrão normativo. Então, é bem comum as empresas hoje em dia terem esses sistemas certificados. Então, esse item da norma está dizendo que ele pode ser atendido por esse sistema de gestão. Importante que ela ressalva e que ela ratifica, desde que as exigências desta IDR e de outros dispositivos legais ou de outras normas regulamentadoras ou de outros itens normativos sejam atendidos, né? Então ele ressalta isso. Você pode ser atendido por sistema de gestão, mas você tem que observar e atender e olhar para isso dentro do seu gerenciamento de risco e dentro do seu PGR. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho, né? Ele deve contemplar programas, por exemplo, como o programa de conservação auditiva. Ele deve contemplar, por exemplo, o programa de prevenção radiológica. São programas que outras NRs vão estabelecer, né, dentro das 36 NRs, 37 NRs que a gente tem, e você vai atribuir esses programas dentro do seu PGR. Então, você tem um programa que você elaborou como conservação auditiva, você pode pegar aquele programa, você deve pegar aquele programa e contemplar isso dentro do PGR. Então, é muito importante você olhar para esses programas e não deixar eles soltos, né? Ah, eu estou falando de programa de conservação auditiva, ele fica lá e o PGR fica aqui. Não, eles se conversam e estão interligados. A organização, no item 1.5.3.2, a organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados do trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, eu vou elaborar o meu gerenciamento de risco, e aqui nós estamos dentro do PGR. O PGR ele deve e tem que olhar para os riscos ocupacionais, ele deve identificar os perigos atrelados a esses riscos ocupacionais, ele deve avaliar indicando o seu nível, né? Eu vou falar um pouquinho disso melhor mais para frente, classificar o risco ocupacional para determinar a necessidade de adoção de medidas, implementar medidas e acompanhar. Então, o que eu vou fazer? Pegando o exemplo, quando a gente falou do setor ou da atividade, se eu pegar a minha atividade, por exemplo, de um soldador, eu vou identificar quais são os riscos que estão ali, por exemplo, químico, físico, biológico, acidente e ergonômico, vou avaliar esses riscos, vou determinar os perigos relacionados a esses riscos do soldador, né? Então, eu vou olhar, eu tenho esse perigo. Qual é a lesão que esse perigo vai trazer? Por exemplo, corte, fratura, queimadura, são as consequências e o agravo à saúde, até uma tendinite, uma DORT, por exemplo, que são relativos à atividade que está sendo executada. Vou classificar, vou dizer qual que é o nível desse risco e qual que é a prioridade que eu vou adotar as medidas de controle para esses riscos, para essas atividades que eu estou avaliando. Então, não adianta simplesmente você ir lá identificar, mas você vai o risco, aí você tem que colocar o perigo atrelado a esse risco. Depois que você colocar esse perigo, o que esse perigo causa?
fratura, corte, lesão, doença, que tipo de doença ele vai, e aí você vai classificar. Eu não vou entrar em detalhe agora, a gente vai entrar em detalhe um pouco mais para frente de como fazer essa classificação. E depois, dentro dessa classificação, eu vou dizer o que é significativo, ele está dizendo de uma outra maneira, né? Mas aquilo que é significativo e o que não é significativo para a organização, dentro de um critério, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. E dentro desse, o que é significativo e o que não é significativo. Tendo isso separado, eu vou lá e vou adotar medidas de prevenção, medidas de controle para esses riscos e esses perigos levantados. É isso que ele está dizendo nesse item. E depois, a organização deve considerar as condições de trabalho em termos da NR17. Que eu falei um pouquinho atrás, né? Eu vou identificar os riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, que é o que está dizendo aí, e os riscos de acidente. Então, eu vou olhar para a minha organização, para a minha empresa, e vou aplicar a NR17 e vou colocar essa aplicação dessa NR17 dentro do meu PGR, dentro do meu programa de gerenciamento de risco. A organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores, comunicar os trabalhadores e as medidas de prevenção do plano do programa de gerenciamento de risco. Então, a empresa deve adotar uma sistemática, um procedimento de consultar os colaboradores. Qual que é uma das maneiras, né, que a própria NR cita? A CIPA. Né? A CIPA é uma das maneiras de você consultar os trabalhadores, quais são os riscos, o que está acontecendo dentro da organização, quais são as medidas que por algum motivo não estão sendo eficazes. Esse é o momento de você, da empresa, dialogar, de conversar com os colaboradores referente aos riscos ocupacionais que ele está exposto. Só a CIPA? Não, de repente você pode ter, além da CIPA, no diálogo diário de segurança, você pode ter esse tipo de consulta, você pode ter uma caixa de sugestão, um sistema de sugestão, onde a pessoa vai lá e escreve, ou no sistema operacional vai informar os riscos que ela está atuando, vai conversar com o superior imediato. Então, vejam a importância da consciência e da cultura de segurança do trabalho dentro das organizações, né? E como isso não pode ser algo imposto de forma você tem que atender, não, você tem que criar uma cultura, né? Estou abrindo um parênteses aqui, a área de segurança do trabalho é justamente essa área que vai fazer essa mediação e vai criar essa cultura dentro da organização. E o PGR, o gerenciamento de risco, ele vai auxiliar você muito nessa hora, né? Porque quando você está elaborando esse gerenciamento de risco, você está montando o seu PGR, você vai conversar com essas pessoas, né? E essa conversa vai possibilitar que você identifique, que você detalhe muito e que você consiga adotar medidas de controle para melhorar a saúde e segurança do seu trabalhador. Fechando parênteses. Então, a empresa tem que criar esse canal, né? Uma delas é através da CIPA e de outras que a gente já citou aqui. Eu também tenho que, depois que eu fizer todo esse levantamento de risco e depois que eu elaborar todo o meu programa de gerenciamento de risco, eu vou chegar para o meu colaborador e vou mostrar para ele, olha, é isso daqui que foi levantado, essa daqui as medidas que vão ser adotadas. Então você vai conscientizar e você vai comunicar aos seus trabalhadores sobre os riscos e as medidas que estão acontecendo dentro da sua organização. Então veja a importância desse gerenciamento e desse parênteses que eu fiz, né, dentro da organização. O resultado dessas ferramentas bem aplicadas, é um resultado muito significativo, um resultado muito eficaz para a organização. Isso vai gerar resultados, por exemplo, na produtividade, no afastamento, no absenteísmo, enfim, só um outro parênteses, né? Então, você deve comunicar isso aos seus colaboradores. A organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. E depois você vai ter ali no item 1.5.4, a gente vai entrar no processo de identificação dos perigos e a avaliação dos riscos ocupacionais. Nesse processo de identificação, deve-se considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde do trabalho. Então, no levantamento do perigo
e na identificação dos riscos, você vai olhar para todas as NRs, inclusive alguns dispositivos ou algumas exigências legais que as NRs não contemplem, né? Então você vai fazer toda essa avaliação para você aplicar ou identificar os perigos e fazer a avaliação dos seus riscos ocupacionais. Depois, no item seguinte, no 5.4.2, levantamento preliminar dos perigos. Como é que eu faço esse levantamento, né? Primeiro, se eu estou pensando em montar uma fábrica, se eu estou pensando em adotar novas instalações, vou mudar a minha fábrica para um outro local, é esse momento que eu vou fazer o levantamento dos meus perigos e o reconhecimento dos riscos, né? Então, antes, sempre é importante, né? Antes de que tudo comece a funcionar, você tenha esse levantamento feito, né? Você faz o levantamento de área, levantamento do prédio, se o prédio é maior, se o prédio é menor, se o prédio vai comportar, qual que é o volume de produtividade que eu vou ter, qual que é a localização que ele está, se vai ter acesso fácil às rodovias. Todos esses levantamentos são da parte produtiva, são da parte financeira, para que você possa ter um ganho de produtividade, um ganho de tempo, uma entrega mais rápido para o teu cliente. Junto com isso, eu também tenho que olhar para a minha segurança do trabalho. Pode ser que a sua realidade ou algumas empresas não façam isso. E aí é onde a NR1 está trazendo isso como obrigação, né? Eu vou montar uma empresa, eu vou estabelecer uma nova unidade, eu tenho que, antes de começar, fazer o levantamento desses perigos e o reconhecimento desses riscos. Depois ele fala, para as atividades existentes, ou seja, se eu já tenho a atividade, não fiz o programa de gerenciamento de risco, não montei o meu gerenciamento de risco ocupacional e eu estou trabalhando, se eu estou realizando as atividades, eu também vou adotar esse levantamento dos perigos. E por fim, se tiver alguma mudança dentro da organização, seja de processo, seja de atividade, de máquina, enfim, qualquer mudança que ocorra dentro da organização, eu tenho que fazer esse levantamento dos perigos também. Sempre pensando, se você está mudando, se você está acrescentando uma linha, se você está adquirindo uma máquina nova, antes que ela entre em operação, faça o levantamento dos perigos, né? Quando na fase, e aí já está indo para o item 4.2.1.1, quando na fase de levantamento preliminar de perigos, os riscos não puderem ser evitados, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais conforme dispostos nos subitens seguintes. Então, ele está remetendo para a gente a seguinte situação. A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação dos perigos. Então, se eu não consigo fazer o levantamento preliminar antes que as coisas comecem a entrar em atividade, comecem a acontecer, eu posso fazer na etapa de identificação dos perigos. Visto porque se você já tiver uma operação funcionando, eu não vou fazer nada preliminar, eu já vou fazer a identificação do perigo. E como é que eu faço essa identificação do perigo, né? Etapas de identificação dos perigos devem incluir a descrição do perigo e possível lesão ou agravos à saúde, a gente já falou um pouquinho disso lá antes, identificação das fontes ou circunstâncias, da onde que está vindo essa fonte, é de uma máquina, é de um trabalho realizado em altura, quais as circunstâncias que isso aconteça, é um espaço confinado, como é que está sendo tratado isso, de onde que vem esse perigo? E depois a indicação de grupo de trabalhadores sujeitos a esse risco. Então, quais são os trabalhadores da minha organização que estão expostos a esses riscos, né? Sujeitos a esse perigo. Então, são 3 etapazinhas que ele vai olhar, ou que ele peça para que você olhe. Fazendo um outro parênteses aqui, né? Quando você faz o programa de gerenciamento de risco, você vai passar por isso. Por isso que é importante você entrar no detalhe, porque quando você detalha, né, voltando lá atrás que ele fala da atividade, quando você detalha, você consegue identificar qual que é o colaborador e se existe um grupo homogêneo
de exposição. Se você tem esse grupo homogêneo de exposição, você trata de uma outra maneira. Você olha todos eles de uma maneira igual, né? Então, você vai caracterizar eles e você vai adotar medidas para esse grupo, né? Depois, no item 4.3.2, ele fala: a identificação dos perigos devem abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Lembra quando eu falei que a empresa tem que olhar para o seu entorno? Isso pode acontecer dentro da sua organização. Se você está dentro de um distrito industrial, a sua empresa é uma empresa de usinagem, por exemplo, e está ao lado de uma empresa que tem, por exemplo, que ela emite gases tóxicos, por exemplo, essa fonte externa pode afetar o seu trabalhador dentro da sua organização. E o seu programa de gerenciamento de risco tem que enxergar isso, né? Não é só dentro da minha organização, eu tenho que olhar o entorno também, né? Como é que o entorno, o meio que eu estou localizado, o que pode me afetar, o que não pode me afetar. Isso é importante dentro do programa de gerenciamento de risco. E aqui eu vou dar um pouquinho, uma outra dica, né? Um outro olhar. O que você, no seu programa de gerenciamento de risco, pode estar afetando as partes externas. Esse é outro ponto também importante. Porque, de repente, a emissão dos seus gases, a emissão do seu ruído, ou alguma outra atividade que você execute, pode estar afetando o seu vizinho. E mais complicado ainda se você estiver dentro de uma área residencial, né? Era muito comum no passado as empresas se estabelecerem e aí os trabalhadores iam criando vilas ao lado das empresas, né? Isso é muito comum, até era muito comum, né? Hoje já existem distritos industriais onde se concentram as indústrias e tudo mais. Então, naquela época, e tem algumas empresas que têm isso ainda hoje, é importante você olhar. De repente, você está num ambiente residencial e você vai ter que adotar medidas. Quem que vai enxergar isso? O programa de gerenciamento de risco. Como que eu faço a avaliação dos riscos ocupacionais? Aí ela fala: a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser indicado um nível de risco ocupacional, determinado pela combinação de severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, com a probabilidade ou a chance de sua ocorrência. Então, primeira dica que ele está dando aí para a gente, que a NR está falando para você: olha, para cada risco que você identificar, você vai dizer qual que é o nível dele. Como é que eu vou determinar o nível? Eu vou fazer uma combinação da severidade, o quão severo aquele perigo e aquele risco identificado junto com a probabilidade de ocorrência. Então, você pode fazer uma multiplicação, uma soma, isso é uma questão numérica. Você vai começar a dizer o nível de que esse risco ocupacional se encontra. Se você procurar na internet, existe uma série de matrizes de risco, de priorização de risco, de nível de risco, e você vai utilizar e adotar aquela que é mais compatível com a sua realidade. Então você pode considerar que eu tenho lesões e agravos à saúde, por exemplo, eu tenho uma severidade de morte, pode ocorrer, eu tenho risco de morte dentro da minha organização. O que eu vou fazer? Eu vou categorizar isso como sendo o mais severo para mim. E aí, o incidente sendo o menos severo. E você vai classificar com números. Os números vai da característica e da sua realidade, né? Lá no vídeo que eu falo sobre programa de gerenciamento de risco, eu dou uma dica, eu dou um exemplo de como você pode estabelecer esses níveis de risco. E a probabilidade é uma somatória de possibilidades e frequências com relação a esse risco e a esse perigo que você identificou. A gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente. A organização deve selecionar ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas aos riscos ou circunstâncias em avaliação. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Você vai adotar a ferramenta que você achar melhor para você, que é
condizente com a sua realidade. A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Eu dei um exemplo para vocês de um risco de morte, mas você pode, de repente, a fratura pode acontecer com 50%, 60%, 70% dos meus funcionários, dependendo da atividade, né? Aí você vai dar um peso para essa severidade. Então, você vai conforme a sua realidade. E nesse ponto a NR é bem flexível. Ela não está impondo uma maneira, porque também a empresa, cada empresa tem sua característica, tem sua realidade. E aí você monta conforme o seu critério. Depois, ela vai falar que a magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrências de acidentes ampliados, aquilo que a gente estava conversando, né? Se você não teve nenhum acidente sobre aquela situação, você não vai considerar ele como sendo o caso mais severo. Mas se você já teve um acidente com relação a isso, você amplia isso para a sua organização e aí você faz a ponderação em cima desse acidente e classifica a sua severidade. A gradação da probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências das atividades de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9. Como é que eu enxergo isso? Como é que eu vou fazer essa probabilidade? Vou pegar minha atividade, né? Então, estou lá, dentro de uma usinagem ou dentro de um processo de solda. Quais são os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras? Vou olhar para as normas aplicadas a essa atividade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho medidas de prevenção implementadas? Se eu tiver medidas de prevenção implementadas, a probabilidade de ocorrer essa lesão é menor, ela vai se reduzindo, né? Exigências da atividade de trabalho. Se eu estou com um soldador, por exemplo, obrigatoriamente eu vou ter que utilizar máscara, vou ter que utilizar avental, vou ter que utilizar uma série de medidas para a atividade, ou a posição que esse trabalhador, a repetitividade dessa atividade vai influenciar nessa probabilidade. E depois, nós vamos lá para a NR9 e vai olhar o perfil de exposição com reconhecimento de risco ocupacional desta atividade. E aí você vai olhar para os riscos, aqueles que estão aplicados, aqueles que existem na execução da atividade. E aí você vai fazer uma ponderação para estabelecer essa probabilidade. E aí, junto com a frequência, né? Se você tem algumas medidas de prevenção implementadas, a frequência também de ocorrência vai ser menor. Se você não tem medida nenhuma, a frequência desse risco, dessa lesão acontecer vai ser maior. E aí você vai determinando isso ao longo deste programa de gerenciamento de risco. Depois que eu fiz a avaliação dos riscos ocupacionais, eles devem ser classificados para identificar a necessidade, aquilo que eu estava conversando um pouco atrás com vocês, né? Eu preciso classificar ele em significativo e não significativo. Porque se eu adotar ele como significativo, dentro do meu critério, eu vou, como diz a norma aqui, vou para elaboração de um plano de ação. Então, ele é significativo, eu vou para elaboração de um plano de ação. A avaliação dos riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos, ou quando a ocorrência das seguintes situações. Então, o que a norma vai trazer aqui para a gente? Eu preciso rever o meu programa de gerenciamento de risco a cada 2 anos. Se não acontecer, ou se acontecer alguma coisa desses itens que a gente vai falar agora, esse prazo pode ser reduzido ou deve ser reduzido. Então, se eu implementei medidas de prevenção e para avaliação de riscos residuais, então eu vou diminuir, vou reduzir esse tempo de revisão do plano. Se eu estou inovando, estou modificando, estou alterando ambientes, processos, condições, tecnologias, se eu alterei o procedimento,
se eu alterei o layout da minha organização, que possa ocorrer em novos riscos, eu vou fazer a revisão do meu PGR. Se eu identifico nas minhas inspeções, nas minhas avaliações, situações inadequadas ou insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção, ou seja, aquilo que eu estabeleci como medida não está funcionando, eu vou rever de novo. Na ocorrência de acidentes ou doenças, você aconteceu algo de não conforme dentro da sua organização, você tem que parar, analisar o que aconteceu e mudar o seu plano de gerenciamento de risco. Aconteceu um acidente, uma fratura, o colaborador está afastado 15 dias e meu programa de gerenciamento de risco não vai enxergar isso. Não existe isso dentro do programa de gerenciamento de risco. E quando houver mudanças nos requisitos legais, se alguma das NRs mudarem ou alguma outra exigência legal mudar, você vai ter que rever o seu programa de gerenciamento de risco. Uma outra situação que a gente pode pensar também, e que é muito comum, é que as empresas hoje, eu falei isso no começo do vídeo, elas estão optando por sistemas de gestão. Então, e são empresas que normalmente são certificadas. Se ela é uma empresa certificada pela ISO 45001, por exemplo, você tem um certificado lá, a NR1 te concede ou te flexibiliza para que o programa de gerenciamento de risco poderá ser estendido a cada 3 anos. E é bem coerente, porque se você é uma empresa certificada pela ISO 45001, os órgãos certificadores, eles fazem ou realizam auditorias dentro dessa organização e um dos itens dessa auditoria é o levantamento de riscos e oportunidades. E quando a gente fala em levantamento de riscos e oportunidades para a ISO 45001, é um dos itens da norma, ela vai verificar esses itens dentro da organização. E o certificado, normalmente, ele tem uma validade de 3 anos. Então, você tem uma auditoria de certificação, a empresa foi indicada para a certificação, ela tem o certificado dela, então esse certificado vai valer por 3 anos. E dentro desses 3 anos, a organização passa por auditorias intermediárias. Como é que funciona? Você tem auditoria de certificação, auditoria de manutenção e auditoria de recertificação. Normalmente é assim que acontece. As auditorias de manutenção, existem 2 prazos que os organismos certificadores normalmente trabalham. Ou auditorias semestrais ou auditorias anuais. Então você tem essas 2 possibilidades. E se o organismo certificador encontrar um certo número de não conformidades ou encontrar uma não conformidade maior, enfim, qualquer outra situação que fuja dessa situação que eu falei para vocês, vai haver uma segunda, uma terceira ou uma quarta auditoria para verificação do sistema de gestão. E tendo isso como base, você garante que o seu programa de gerenciamento de risco vai ser verificado pelo menos 1 ano pela organização e por um organismo certificador. Então, ele te possibilita que você possa revisar esse programa de gerenciamento de risco a cada 3 anos. O que, na verdade, você não vai acontecer, né? Você vai acabar verificando uma vez por ano, porque a empresa certificada vai passar, ou a cada 6 meses, porque a empresa certificada vai passar por essas auditorias. Controle dos riscos. Medidas de prevenção. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que. Então, eu vou adotar medidas de prevenção quando exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem. Então, se eu tenho uma exigência prevista em norma, eu tenho que adotar essa medida de prevenção. A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar. Então, se lá, na hora de classificar meu risco, eu vou classificar ele e ele deu como significativo, eu vou adotar a medida de prevenção. Houver evidências de associação por meio de controle médico de saúde entre as lesões
e os agravos da saúde, com os riscos e as situações de trabalho identificado. O que ele está dizendo? No PCMSO, identifiquei alguma situação e alguma avaliação de algum grupo de colaboradores ou de um colaborador que a saúde dele possa ser agravada, eu vou adotar uma medida de controle. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo a seguinte hierarquia. Então, se eu não tenho como comprovar pela organização ou se eu comprovar, corrigindo, a inviabilidade técnica de um EPC, então se eu tenho uma área onde eu não consigo aplicar um EPC, no caso de ruído, de solda, por exemplo, eu posso adotar medida de controle em caráter administrativo ou de organização do trabalho e, por último, a adoção de EPI. O que vai acontecer? Quando eu tenho um programa de gerenciamento de risco, significa que eu não consegui eliminar esse risco. Ele existe, ele está lá. Eu não consegui eliminar ele. Qual que é o segundo ponto que a gente sabe da hierarquia e que nesta própria NR menciona? A adoção de EPC, ou equipamento de proteção coletiva. Se por algum motivo eu não consigo adotar um EPC, que é o que ele está dizendo aí, eu vou para o caráter administrativo. Qual que é esse caráter administrativo? Eu vou reduzir o tempo de exposição a esse risco, eu vou fazer com que o trabalhador, dentro do perfil dele, realize atividades diferentes e assim eu reduzo a exposição a esse ruído, a esse risco. E se eu não conseguir adotar nenhuma dessas medidas, ou de organização do trabalho, eu vou para o EPI. Então é isso que ele está dizendo aí para a gente. Ele está, na verdade, explicando um pouquinho da hierarquia de medidas de preventivas ou hierarquia de controle dos riscos, né? Depois ele fala que a implementação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informações aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados, limitações das medidas de prevenção. Então, se eu adotei um procedimento, uma sistemática, ou se eu vou adotar um EPI, se eu vou adotar uma medida de controle administrativo, uma sinalização, seja o que for, eu tenho que chegar para o meu colaborador e falar para ele, olha, meu amigo, é assim que funciona, é assim que deve ser desenvolvido o procedimento, é assim que a sistemática que vai ser aplicada para a situação que você vai desenvolver as suas atividades. É isso que ele está trazendo aí para a gente. Depois, ele vai falar dos planos de ação. Então, a organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Plano de ação, super tranquilo, básico do básico do básico. Você vai pegar o plano de ação, você vai pegar as ações das medidas de controle, por exemplo, enclausuramento de um motor. Então, você vai pegar essa atividade, enclausuramento de um motor, você vai colocar isso dentro do seu plano de ação, você vai colocar um responsável, e responsável não é departamento, não é área, não é função. Responsável é nome da pessoa, para que você possa ter essa pessoa comprometida com a ação que ela vai executar. E um prazo para que ocorra essa ação. Prazo também não é 30 dias. Se você está elaborando o seu plano de ação, ou melhor, se você está determinando essa atividade hoje e ela tem um prazo de 30 dias, você vai contar da data que você está elaborando, 30 dias para frente você vai colocar essa data que vai para o plano de ação. Por exemplo, hoje é dia 20 de junho, eu terminei meu plano de ação hoje e essa ação vai demorar 30 dias para acontecer, eu vou colocar no meu plano de ação 20 de julho. Tá? Então é esse o conceito mais simples do plano de ação que você deve adotar. E depois ele vai falar ali, para as medidas de prevenção deve ser definido um cronograma de forma de acompanhamento e aferição dos resultados. Está vendo a importância de você colocar uma data? Essa data vai para um cronograma, pode ser dentro do plano de ação mesmo,
para que você possa acompanhar isso. Junto desse plano de ação, você pode colocar uma coluna ali de observação, de status, enfim. Você pode criar o plano de ação do jeito que é o seu critério, do jeito que é a sua realidade, né? Na verdade. Então, ele pede para que você crie esse cronograma. Depois, ele fala da implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. A implementação de medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Tá vendo? Não adianta fazer isso sem registrar. Mais para frente a gente vai olhar um pouquinho, ele fala de documentação também. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções nos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Olha só como é que o plano de ação e o PGR, a gente fala que ele é um programa vivo, ele deve ser um programa vivo, né? No item 1.5.5.3.2, ele vai trazer para nós, que estamos dentro da área de segurança do trabalho, o acompanhamento disso. Então, eu não vou simplesmente elaborar meu plano de ação, colocar o nome do fulano, o prazo que ele tem que concluir. Eu vou acompanhar isso dentro desse período, através da execução das ações planejadas. Se eu determinei, né, como exemplo lá, o enclausuramento de um motor, eu vou acompanhar como é que está sendo feito esse enclausuramento do motor, desde a definição de engenharia, desde a aquisição desse enclausuramento, a instalação desse enclausuramento e depois o resultado desse enclausuramento, como foi obtido e qual era a expectativa e o que realmente aconteceu. As inspeções do local de trabalho e o monitoramento das condições ambientais. Ou seja, não adianta você fazer um gerenciamento, elaborar um programa, elaborar plano de ação e depois você simplesmente deixar ele dentro da gaveta ou para alguma fiscalização. Você tem que acompanhar, você tem que inspecionar. Por isso você tem que colocar lá, de alguma forma, registrar o status e como que está caminhando essas medidas e essas ações que foram implantadas. Depois ele fala que as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos do acompanhamento indicarem a ineficácia. Sim, se você está fazendo inspeção, se você está fazendo acompanhamento, seguindo o mesmo exemplo, o enclausuramento do motor não resolveu, eu vou ter que adotar outras medidas, eu vou ter que corrigir essas medidas. Depois ele fala do acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, a organização deve desenvolver ações de saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle de saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação dos riscos ocupacionais e nos termos da NR7. O nosso antigo PPRA, né? O PCMSO, ele era o oriundo do PPRA. E, na verdade, aqui, o que ele está fazendo? Como o documento PPRA não existe mais, ele está trazendo que o PCMSO deve ser oriundo deste programa de gerenciamento de risco e de outras medidas que você fizer de levantamento de risco. Então, eu tenho que fazer o acompanhamento da saúde dos seus trabalhadores. Ele vai falar depois, no item 555, a análise de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, onde a organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho, né? Na verdade, é aquele trabalho do PCMSO, né? Eu vou olhar e vou analisar... Do PCMSO não, gente. Informação equivocada. O acidente ocorreu, a doença ocorreu, eu vou analisar as causas dessa doença. Eu vou analisar o porquê aconteceu esse acidente. E aí eu vou adotar medidas e vou avaliar essas causas e vou adotar medidas de correção, ações corretivas, medidas de controle desses acidentes. E aí ele coloca, considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho, identificar fatores relacionados com o evento e fornecer evidências para subsidiar
e revisar medidas de prevenção de acidente. O acidente é algo que não se espera que aconteça. Quando você faz a avaliação desse acidente, você vai analisar as causas que esse acidente ocorreu e você vai, para identificar essas causas, você vai olhar para o ambiente, para o trabalho como está sendo realizado, para o material que está sendo utilizado, a organização, ou seja, o layout do ambiente de trabalho, identificar os fatores relacionados com o evento, o porquê que aconteceu, dia de chuva, não era dia de chuva, como que ocorreu todo esse acidente, e depois evidências para que você possa adotar medidas de prevenção e de correção para que esse acidente não se repita. Atendimento à emergência, então você também tem que adotar medidas para atendimento à emergência, né? Então, procedimento, sistemática, pessoas envolvidas, como que eu vou agir quando acontecer algo que é inesperado dentro da minha organização. Por exemplo, vou chamar o SAMU, vou ligar para o ambulatório, vou pegar a pessoa, enfiar dentro do carro e levar embora. Como é que eu vou fazer isso? É isso que ele está dizendo nesse item 5.6. Né? Depois, a documentação. O que eu vou ter de documentação para o meu gerenciamento de risco ocupacional? O mínimo que ele pede é o PGR e deve ter o inventário de risco e o plano de ação, que a gente já conversou, já falou um pouquinho disso ao longo do vídeo. Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais NRs, datados e assinados. Então, eu tenho que ter uma pessoa e ela tem que estar lá com o nome dela, inclusive com a data que foi elaborado. E outra coisa também, assim como qualquer documento que a gente conversou sobre os programas e falou de comunicação e consulta com os colaboradores, o PGR e o gerenciamento de risco não deve ser diferente, né? Isso deve estar exposto e disposto aos trabalhadores e à fiscalização do trabalho, caso seja necessário. Inventário de risco, né? Os dados da identificação dos perigos e as avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de risco ocupacional. O inventário de risco ocupacional deve contemplar no mínimo as seguintes informações. Então, quando a gente está fazendo, e aqui o inventário de risco é o reconhecimento de risco. Também importante e é base praticamente para tudo isso que a gente está falando, né? Então, caracterização do processo em ambiente de trabalho, caracterização das atividades, descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com as identificações de fontes, circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. Lá no meu vídeo de programa de gerenciamento de risco, a gente entra justamente nesse item. Lá eu falo em detalhe cada etapa deste inventário de risco, né? E a importância de cada um. Então eu não vou entrar muito em detalhe aqui, justamente para você poder, e o vídeo também não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo. Você vai lá e eu tenho um vídeo falando justamente sobre cada item deste item da NR1. O inventário de risco ocupacional deve ser mantido e atualizado, no mínimo, por 20 anos. Então, a empresa vai fazer o gerenciamento de risco, vai fazer o PGR e o inventário de risco deve ficar arquivado por, no mínimo, 20 anos. E aí depois ele vai falar das disposições gerais dos gerenciamento de risco. Sempre que várias organizações realizarem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, deve-se executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. O que ele está dizendo aqui? Dentro de uma obra civil, por exemplo, eu tenho várias empresas trabalhando no mesmo ambiente. Então, nada melhor do que você fazer esse gerenciamento de risco, esse programa de gerenciamento de risco e esse inventário de risco de maneira integrada. Ou seja, se vão existir várias empresas, cada uma faz as suas análises e integram isso depois
De repente, a medida que eu vou adotar para uma situação, eu vou adotar a mesma para outra. Então, vou trabalhar de maneira integrada, né? O PGR da empresa contratante deverá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas das contratadas. Então, se eu tenho, eu como empresa, tenho o meu PGR, elaborei o meu PGR, vou contratar outra empresa para realizar uma atividade dentro da minha organização, eu vou ter que trabalhar com esse gerenciamento de risco em conjunto. Então, a empresa que está contratada, ela tem que complementar o PGR da contratante. É isso que ele está dizendo aí, né? Lógico, se você vai ter uma empresa que vai realizar algum serviço dentro da sua empresa, vocês vão fazer uma análise, ou deve ser feita uma análise desse programa de gerenciamento de risco, dos riscos que os colaboradores vão estar expostos. E as organizações contratadas devem fornecer ao contratante inventário de riscos ocupacionais específicos de sua atividade que são realizadas nas dependências da contratante ou em local previamente convencionado em contrato. Então, se eu estou sendo contratado por uma organização para realizar alguma atividade, eu vou mostrar o meu inventário de riscos para a empresa que está me contratando. É isso que ele está querendo dizer por aí. Bom, era esse comentário que eu queria fazer com vocês sobre o gerenciamento de risco da NR1. Bom, pessoal, acabamos de comentar cada item do gerenciamento de risco, dessa nova norma regulamentadora, da atualização dessa norma regulamentadora NR1. E se caso você queira se aprofundar, entrar no detalhe, Gustavo, eu estou com dificuldade, não sei como montar um gerenciamento de risco, não sei elaborar um programa de gerenciamento de risco, eu vou deixar o site aqui para vocês. Lá no site do diariodotst.com.br tem outros conteúdos, inclusive um curso falando sobre programa de gerenciamento de risco, que vai te ajudar no seu dia a dia e que vai ajudar você a aplicar esse novo conceito de gerenciamento dentro da sua organização. Eu fico por aqui e, como sempre, né, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. O seu comentário faz com que eu possa evoluir e melhorar e esclarecer as dúvidas que você possa vir a ter, né? Não se esquece, se inscreve no canal e a gente se encontra pelos vídeos.